Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui, continuando aquele curso de eletricista para iniciante. Essa sequência de aula é uma aula um pouco mais aprofundada dos assuntos relacionados à eletricidade, às instalações elétricas, os equipamentos de medição. Essa sequência de aula tem uma parte prática também para você que quer formar aí como um eletricista residencial. Então veja na sequência. Bem, esse aqui é um multímetro. A gente vai agora mostrar como que a gente pode fazer a medição de tensão utilizando esse multímetro. Bem, no multímetro, os polos, aqui a gente tem um polo chamado COM, que é o comum, onde a gente vai ligar o fio preto. E no outro a gente tem aqui a nomenclatura aqui V, que é a tensão, que a gente vai conectar o outro polo. Bem, na hora de selecionar as funções aqui, nós temos vários tipos de função de medição. O que a gente vai usar é a simbologia V e um TIL, que significa corrente alternada. Então vai ser V de tensão e a corrente alternada que a gente vai medir. Como estamos em Brasília, a tensão daqui é 220, ele tem escala de 2 volts alternado, 20 volts alternado, 200 volts alternado e 700 volts alternado. Como nós vamos medir a tensão de 220, nós temos que selecionar a escala que nos atende, no caso 700 volts alternado. Bem, na hora de ligar na tomada, nós vamos colocar a fase e o neutro aqui, e nós temos aqui a medição da tensão. Vamos fazer a medição de corrente utilizando o mesmo tipo. Bem, agora vamos ter que trocar o cabo, porque quando medimos a tensão, ligamos nesses dois e ligamos o multímetro na tomada. Agora nós vamos ter que abrir o circuito para poder fazer a medição de corrente. Nós vamos transferir o cabo da simbologia V de tensão para A de corrente. Então vamos botar aqui o cabo. E agora nossa corrente vai ter que passar por dentro do multímetro para fazer a medição. No seletor de função, nós vamos escolher que a gente vai medir uma corrente alternada. Então, nós temos a escala de 20 mA, 200 mA e 20 A. Então, vamos para 20. Vou colocar o multímetro aqui em cima e com o nosso circuito aqui do lado aberto, eu já desliguei aqui, nós vamos ligar o multímetro junto com o circuito. Então, uma ponteira vai no que era o retorno da lâmpada e a outra vai no retorno. A lâmpada acendeu e nós temos a indicação de corrente em amperes. Outra maneira para a gente poder medir a corrente também é utilizando um alicate amperímetro como esse. E aqui nós vamos colocar na escala de AC, que é corrente alternada, e o A de ampere. A gente vai colocar numa faixa que vai nos atender. 20 A vai nos atender para a gente fazer essa medição. Então, nós vamos ligar a lâmpada. E com o alicate, a gente só vai passar o alicate no fio dela. Cores dos condutores. Muito importante, na hora de fazer a instalação elétrica, atentar para as cores dos condutores. As cores dos condutores de neutro, terra, fase, eles devem estar em conformidade com a NBR 54, 10 de 2008, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. As cores dos condutores são: o neutro é uma cor azul clara, o verde, amarelo ou simplesmente verde são utilizados para terra. Então, o neutro utiliza a cor azul clara, o terra utiliza-se a cor verde ou verde amarelo, ou simplesmente o verde. O condutor com cor azul clara deve ser utilizado como condutor de neutro. O condutor, pessoal, com isolação verde-amarela ou simplesmente verde, deve ser utilizado como condutor de proteção, também conhecido como fio terra.
O condutor utilizado como fase poderá ser de qualquer cor, exceto as cores citadas acima. A NBR 5410 estabelece, atribui para a fase, a este condutor, as cores fortes. Quais cores que eu posso utilizar para a fase? Marrom, preto, vermelho, branco e cinza. Cor de retorno. Fio de retorno. Utilizar as mesmas cores da fase, do condutor de fase. Se a fase eu estou usando o preto, eu vou usar o preto como retorno, o vermelho como fase. Posso utilizar. O neutro. A este condutor é denominada apenas a cor azul claro. O terra. Para o condutor de proteção, a cor verde, se for um terra temporário. E verde e amarelo, quando terra permanente. Então, essas são as cores que vocês devem atentar na hora de fazer a instalação elétrica. Seção dos condutores de neutro e terra, muito importante. A NBR 5410 estabelece essa tabelinha aqui, onde eu tenho a seção do condutor de fase e tenho a seção do condutor de neutro. Quando a seção da fase for menor do que 25 milímetros, o condutor de fase tem o condutor de neutro tem a mesma bitola do condutor de fase. Então, se eu uso um condutor de 4 milímetros, o neutro é de 4. Se eu uso de 16, o neutro é de 16. Se é um cabo de 35 milímetros, a seção transversal do neutro é 25. Se é de 50, 25. Se é de 70, quanto que é o condutor de neutro? 35. Se é de 95, 50, desculpa. Se é de 120, 70. 150, 70. 185, 95. 240, 120. Essas são as seções do condutor de neutro estabelecida pela NBR 5410. Aqui eu tenho a seção mínima para os condutores de proteção. Se a seção do condutor de fase for menor ou igual a 16, a seção do condutor de terra é igual a S. Ou seja, se eu tenho um cabo de 16 de fase, 16 milímetros de fase, quanto que vale o condutor de proteção? 16. Agora, se a seção está entre 16, maior do que 16 e menor ou igual a 35, qual a seção do condutor de terra? 16. Se a seção transversal do condutor, se o condutor de fase for de 50, quanto que vale o condutor de terra? S sobre 2. 50 sobre 2, 25. Então, essas tabelas são estabelecidas pela NBR 5410. Os condutores possuem uma capacidade de condução de corrente. Essa capacidade de condução de corrente é definida aí, eu botei um resumo, uma tabela resumida, onde vai ajudar vocês a entenderem e terem as capacidades aí. O fio de 1,5 tem capacidade de 15 amperes, o de 2,5 milímetro quadrado de seção, 21 amperes, o de 4, 28, o de 6, 36, o de 10, 50 e assim sucessivamente. Vamos pular aqui, um cabo de 120, suporta 239 amperes, um cabo de 50, 134. Então, essa tabela fornece para vocês a capacidade de condução dos condutores. Bom, como a gente já tinha falado de isolantes, os isolantes elétricos são aqueles materiais que têm dificuldade na condução de corrente, tem pouco elétron livre e que resistem ao fluxo dos mesmos. Alguns materiais são usados como isolantes, é o plástico, resina, silicone, borracha, vidro, óleo, o óleo que é usado dentro do transformador é um óleo com isolante, água pura, essa água pura de
ionizada, é isolante, né? Bom, a resistência desses materiais ao fluxo de corrente é boa e por isso são usados para encapar fios de cobre, seja uma torre de alta tensão ou um cabo, né, de uma secadora de cabelo. Bom, aqui tem uma foto, uma figura, na verdade, onde eu dei um nome aí para vocês, distribuição dos circuitos nos eletrodutos. Deve ser bem planejado. Então, vocês têm aqui uma foto de um eletricista fazendo uma instalação elétrica. Tem aqui o quadro de distribuição e ele está puxando os fios. O que fica de recado aqui é que essa distribuição ela deve ser bem planejada. Porque quando essa distribuição é bem planejada, isso significa que o projeto elétrico foi bem feito. Ou seja, você não vai ter tubulações onde existe a necessidade de passar uma quantidade grande de fios. Isso dificulta o trabalho de vocês, eletricistas. Então, né, se tiver na hora de rotear aqui, ó, eu chamo de roteamento, né, desses cabos, se o projeto não está adequado, converse com o engenheiro, com o proprietário, né, se não foi feita uma distribuição bem planejada, porque o trabalho de vocês vai ser muito intenso e muito complexo, até casos de ter que passar tubulações paralelas para evitar, né, essa ocupação intensa do eletroduto. Então, isso tudo está relacionado com o planejamento do projeto. Então, o trabalho de vocês, se o projeto foi bem feito, a distribuição bem feita, a passagem da fiação ela é mais tranquila na execução do projeto como um todo. Tipos de cabo. Essa figura foi extraída do livro do Júlio Naisker, que é um livro de instalações elétricas que eu utilizo para fazer essas aulas. Ele apresenta algumas categorias de cabo da Pirelli, por exemplo. Então aqui eu estou usando a referência dele, cabo da Pirelli, onde eu tenho aqui a rede de média tensão, aqui, média tensão, 2 aqui, eu tenho esse trecho de cabo, tem esse 3 aqui para uso, o 2 para uso residencial, aqui, olha, do quadro até residencial, o 3 desse quadro aqui até a indústria, categoria desse cabo é 3, depois nós vamos ver o que é, o 4, esse trecho de cabo aqui, atende um ambiente comercial, industrial e residencial. Aqui as entradas dos cabos, ó, cabo 2, 3 e 4. O cabo 5 é um cabo que vai atender chuveiro elétrico, vai atender iluminação, tomada de uso geral. O cabo 6, ele vai atender a indústria, as cargas de indústria. Vai atender o motor, uma prensa. O cabo 7, ele vai atender impressora, computadores. O cabo 1, que eu tinha colocado aqui de média tensão, você vai utilizar um cabo, exemplo aqui, Pirelli, um cabo E-Protenax, Ecofix, né? Voltalene e Ecolene. São cabos utilizados para média tensão, indicados pela Pirelli. Depois vocês vão ter o cabo 2. Que cabo que eu utilizo aqui, na linha 2 aqui? É um cabo que eu posso utilizar da Pirelli, é o Pirastic Ecoflan ou Pirastic Ecoplus. O cabo que eu vou usar aqui na linha 3, que vai atender a indústria, é um cabo Syntenax Econax ou Syntenax Flex ou um E-Protenax Ecofix ou um E-Protenax Flex Afumex. É a recomendação da Pirelli nessa conexão industrial aqui. Já a conexão 4, para atender instalações comerciais, a sugestão é usar um cabo Pirelli Syntenax Ecoflex, pode utilizar o Syntenax Flex
ou Protenax Ecofix, tá? Ou Protenax Flex ou a Fumex. O 5 já é instalação interna na residência, vai fazer uma residência, instalação de uma residência interna, você pode usar o Pirastic Ecoflan ou o Pirastic Ecoplus. E na linha 6 aqui, olha, na instalação interna da minha indústria, eu posso usar o Pirastic Ecoflan, o Pirastic Ecoplus, o Syntenax Econax, o Syntenax Flex, o Protenax Ecoflix, tá? São esses cabos que eu posso estar utilizando. E por último, na instalação 7 interno para atender computadores, impressora, eu posso utilizar o Pirastic Ecoflan, o Pirastic Ecoplus, o Syntenax Econax. Então, gente, é importante, né? A Pirelli, por exemplo, é um grande fabricante de condutores elétricos. Então, eles, no manual deles, eles indicam uma aplicação de cabo para cada trecho da linha. O cabo aqui, que surgiu aqui para vocês, é um cabo flexível que pode ser utilizado na instalação elétrica residencial. É um cabo flexível da Pirelli, é o Pirastic, é um Ecoplus. Trabalha com tensão 450/750 volts. Outro cabo é o cabo Pirastic Ecoflan, pode ser usado também, 450/750 volts. E aqui eu tenho o fio Pirastic Ecoflan, também para tensão de 450/750 volts. E aqui eu já tenho um cabo, né, que pode ser utilizado na instalação comercial, que é o cabo Syntenax Econax ou cabo Syntenax Flex, né, de 600 a 1 kV de isolação aí, né, tensão de isolação. E aqui o cabo Afumex 0,6 a 1 kV. E ali, para média tensão, eu tenho um cabo Protenax e um cabo Protenax Flex. Aí, média tensão até 35.000 volts, eu posso utilizar, segundo as especificações da Pirelli, um cabo Protenax Ecofix, um cabo ou cabo Voltalene Ecolene. Aqui tem todos esses cabos da Pirelli, né? O fio Pirastic Ecoflan, o Pirastic Ecoflan 450, 750, modifica-se o modelo, né? São cabos de durabilidade, deslizante, né? Atende a NBR 6148, dupla camada, sem chumbo, né? Resistência à abrasão, né? A fogo, né? E sistema de qualidade ISO 9000 da Pirelli, né? E aqui do lado tem um cabo Syntenax. Ele é anti-inflamável, não pega fogo, sem chumbo, durabilidade, ISO 9000, né? Resistência à abrasão. Veja que esse aqui, ele também é anti-inflamável, também. Todos esses cabos são cabos de qualidade. Aqui também eu tenho o cabo da Pirelli, o cabo Protenax Ecofix, né? Esse cabo, ele não tem chumbo, tem durabilidade. Esse aqui, ele é um pouco mais recente, ele é extra flexível, né? Bem flexível. Aqui você tem os condutores. Da mesma forma aqui o cabo Afumex, né? Sem chumbo, sem halogênios, né? Durabilidade, sistema de qualidade, resistência à abrasão, anti-inflamável, né? E assim, aqui tem o cabo Protenax, é um cabo para média tensão, né? Ele tem resistência à abrasão, durabilidade, né? Ele não é anti-chamas esse aqui. Bom, aqui agora eu tenho uma tabela de conversão, porque vocês eletricistas, às vezes vão deparar uma troca de um cabo, você tem que fazer uma troca de um cabo numa edificação, e esse cabo é muito antigo, ainda utiliza
é a nomenclatura americana, que é a WG, cabo de 20. Aí tem essa tabelinha que faz a conversão para o padrão europeu, né, que é o que a gente utiliza. Então, o cabo AWG de 20, ele equivale a um cabo de seção de meio. Cabo de 18, de 0,75. Um cabo de 16, 1. Cabo de 14 vale 1,5. Cabo de 12 AWG, 2,5 milímetros. Um cabo AWG 10, 4 milímetros quadrado. Um cabo AWG 8, 6. O 6 equivale a um de 10. O 4 equivale a um de 16. Aí o que muda é aqui. O de 2 equivale a um de 25 milímetros quadrado. O de 1 é um de 35. Aí tem duas seções aqui que mudam. 1/0 é um cabo de 50 milímetros. 3/0 é um cabo de 70. 250, olha como é que é o AWG, né? 250, 95. 300, 120 milímetros quadrados. 350, 150. E assim sucessivamente. Essa tabela serve para vocês, porque vocês podem deparar com a necessidade de troca de um cabo por solicitação e a identificação do cabo está lá, 1/0. Ixi, o que é 1/0? 1/0 é que é a bitola do cabo segue o padrão AWG. 1/0 é um cabo de 50 milímetros quadrado, fazendo a tabelinha de conversão. Agora vamos a algumas ferramentas que vocês, futuros eletricistas, né, ou eletricistas que estão querendo aprimorar o conhecimento, devem utilizar. Os alicates. Os alicates são instrumentos utilizados por vários profissionais da área tecnológica, como mecânicos de automóveis, encanadores, mecânica de motos e refrigeração. Utiliza os alicates. Os alicates eles podem ser divididos em vários grupos, dependendo da funcionalidade da atividade empregada. Eles podem ser alicate do tipo universal, alicate de corte, tipo de bico, alicate tipo de bico chato e do tipo desencapador, aquele alicate que tem a função de desencapar a ponta dos cabos. Tem aqui a foto do alicate universal, está aqui o alicate universal, o alicate de corte diagonal, esse é o alicate de corte diagonal, alicate de bico chato. Tem agora o alicate decapador, ele vai tirar as pontas do cabo, que é o meu alicate decapador, de exemplo. Chave de fenda também, Phillips, fenda e Phillips, é bom vocês terem isso em mãos. A chave de teste também, multímetro, né? Também é importante, mas a chave de teste ela é um instrumento rápido, né? Para você verificar se o condutor é um condutor de fase ou um de neutro. Uma trena, né? Existe a necessidade de você ter que cortar um cabo, né? Ou ter que medir um cabo para passar um cabo novo. Imagina você faz uma medição incorreta, seja aí 600 metros de cabo, você faz o cálculo errado e corta 400 metros de cabo. Como é que você vai emendar cabo de 50 milímetros? Então, a trena, para vocês fazerem a medida exata. Um canivete, né? Ou estilete para decapar fio, né? Para descascar o fio para fazer as emendas. Emendas em condutores. O eletricista depara com o seguinte problema. O percurso da instalação em linha é maior que o fio condutor disponível. O que fazer, então? Não resta dúvida. O que tem que fazer é emendar. Fazer uma emenda. Você deverá executar uma ou mais emendas. Então, as instalações elétricas, elas não estão... elas estão sujeitas a várias emendas, né? Então, o detalhe é o seguinte, posso fazer emenda? Posso, mas vamos fazer uma emenda bem feita, né? As emendas, elas podem se transformar mais tarde em fontes de mau contato. Então, fazer a instalação elétrica, né, de tal forma que tenha o mínimo possível de emenda, mas vai ter emenda, tá? Então, essas emendas mais tarde, elas podem ser fontes de mau contato, né, produzindo aquecimento, né, e, portanto, perigos de incêndio por curto-circuito ou de falhas no funcionamento da instalação. Se forem, obviamente, se essas emendas forem mal executadas. A função de um eletricista
é saber, é fazer, né? É saber fazer a emenda, fiscalizar e identificar as possíveis falhas, né? Então, a emenda é um ponto de problema. Então, a função do eletricista é saber fazer a emenda, fiscalizar e identificar as possíveis falhas. Quais os tipos de emendas conhecidos? Emendas de prolongamento, emendas de derivação, emenda trançada, né? São os tipos de emendas: prolongamento, derivação e trançada. A emenda de prolongamento. Como é que é essa emenda de prolongamento? Vocês vão desencapar as pontas dos condutores, retirando com um canivete ou um estilete a cobertura do isolante lá, do material isolante, que é o PVC, por exemplo. Execute sempre cortando na direção da ponta, né? Como se estivesse apontando um lápis, né? Então, você vai cortar como se estivesse apontando um lápis. Cuidado para não ferir o condutor. O que é não ferir o condutor? Na hora de você decapar o cabo, né, você não pode cortar, ferir o condutor de tal forma que esse ferimento pode prejudicar esse condutor, pode quebrar, ferir partes desse condutor. O procedimento correto pode ser visualizado na figura 1. Então, eu tenho aqui uma emenda de prolongamento. Eu decapei as pontas do meu condutor, está aqui, fiz uma cruzeta. Após essa cruzeta, segundo passo, retire a isolação. Primeiro passo, retirei a isolação, está aqui. Segundo passo, vou fazer 3 voltas, 1, 2, 3, no sentido contrário, né? 3 voltas. Terceiro passo, vou fazer 5 voltas de cada lado. Pronto, está aí a minha emenda. Emenda de prolongamento. Quando eu passar a minha fita isolante aqui, ela vai ficar rente à minha fiação. O comprimento de cada ponta deve ser suficiente para aproximadamente umas 5 voltas, né, em torno da ponta do outro condutor. Então, essa emenda é a emenda de prolongamento. Eu decapo o primeiro passo. Cuidado para retirar a isolação para não danificar o condutor, né? Coloco as duas pontas do mesmo tamanho, faço 3 voltas bem apertadas, depois 5 voltas desse lado, 5 voltas desse lado. Bom, a emenda de derivação. Primeiro, você vai desencapar a parte isolante com canivete ou com alicate, né? Tendo o cuidado de não ferir o condutor sempre. Em seguida, uma das partes devem ser desencapadas, né? E dobrá-las entre si. Aí vocês podem observar na figura. Na prática, eu vou fazer algumas emendas para vocês verem a forma de fazer a emenda. Essas emendas podem ser soldadas também, tá? Eu fiz algumas aulas, tem no meu canal, sobre emendas mal feitas e bem feitas. Você pode ter uma emenda sem solda bem feita, né? Nesse vídeo lá que vocês podem observar no canal do YouTube, tem uma emenda com solda e uma emenda sem solda bem feita. Dá diferença de 1, 2 graus na temperatura, né, por aquecimento. Então, essa emenda aqui que vocês estão vendo é a emenda de derivação bem feita, que é isolante, ela vai acompanhar o corpo, né, da fiação aqui. E a emenda em trança é aquela emenda que a gente encontra muito, né? Dobra-se os 2 condutores, né? Tem uns fios, né, desencapados, ó, como se eu estivesse apontando um lápis, ó, bem chanfrado. Vou dobrar e enrolar uma trança e fazer uma trança. Bom, agora vamos um pouquinho de cálculo, né? O eletricista também tem que saber fazer alguns cálculozinhos básicos, né? Que é o cálculo da seção dos condutores pela queda de tensão e capacidade de condução. Vamos definir o que é corrente de circuito e de projeto. Corrente de projeto. A corrente de projeto nada mais nada menos que a corrente do circuito dividido por 2 fatores de correção. Fator de correção de temperatura e fator de correção de número de circuito. O fator de correção de número de circuito, de agrupamento, tem uma tabela, mas se vocês não souberem a tabela, usa essa continha aqui, olha, 1 sobre raiz de n, né? Onde esse n
ele é um número, o N, na verdade, é o número da quantidade de agrupamento. Quantos circuitos está passando no eletroduto? Então, a corrente de projeto, voltando aqui, é a corrente de circuitos dividido pelos fatores de correção. E a minha corrente de circuito é a minha potência aparente dividido pela tensão. Essa tensão, se for monofásica, vocês vão usar 220 ou 110. Vai depender da região. Se essa tensão for trifásica, será a raiz de 3 vezes, né? Vai ser um raiz de 3 vezes, né? VI, vezes a tensão. Se for bifásico, será 380, né? Então, o sistema é trifásico, raiz de 3 VI, tá? Outro detalhe, o fator de correção de temperatura, geralmente a gente pode trabalhar com 1. O N é a quantidade máxima de circuitos no eletroduto. Se eu tenho um caminho do eletroduto, tem 3 circuitos, qual é o fator de correção? 1 sobre raiz de 3. Então, esses fatores de correção, eles fazem elevar a corrente de projeto. A corrente de projeto vai ser maior do que a corrente do circuito aqui. Aí a bitola da fiação é maior. Então, se eu tenho um eletroduto, veja bem, se eu tenho um eletroduto com 2 circuitos elétricos agrupados ali, circuito de iluminação, circuito de tomada passando ali, qual é o fator de correção? 1 sobre raiz de 2. Ah não, agora esse trecho eu vou colocar 5 circuitos. Qual que é o fator de correção? 1 sobre raiz de 5. Vai diminuir o fator de correção e vai aumentar a corrente de projeto. Se você aumenta a corrente de projeto, o que acontece? Provavelmente aumenta e eleva a bitola da fiação. Bom, daquela forma do slide anterior, vocês podem calcular a corrente de projeto e encontrar qual a capacidade de condução. Esse é o método de capacidade de condução. Agora vamos para o método de queda de tensão. Eu vou apresentar para vocês 2 equações. Uma equação é para circuitos monofásicos e bifásicos. A seção transversal dos condutores, essa equação me dá a seção transversal dos condutores, em função da queda de tensão. A queda de tensão em circuitos terminais, ela deve ser, no máximo, menor ou igual a 4%. Então, qual é a seção dos condutores? Monofásico e bifásico. Deve ser maior ou igual a 200 vezes a minha resistividade, ρ. O que é ρ? Resistividade do material. Condutor, geralmente, a gente trabalha é cobre, 1 sobre 56 ohms, milímetro quadrado por metro. Que multiplica somatório de LC, se você tiver mais de um trecho de cabo, né? Vezes a corrente do projeto, dividido por ΔV, em porcentagem, vezes VF, onde VF é a tensão monofásica ou bifásica. Para circuito trifásico, a expressão muda. SC tem que ser maior ou igual a 100, que multiplica a raiz de 3 vezes ρ, que é a resistividade do cobre, vezes LC, vezes IP, dividido por ΔVC, vezes VL, onde VL é a tensão de linha. Vai ser 380 ou 220, se for sistema trifásico 220. A queda de tensão em circuitos terminais, ela deve ser menor ou igual a 4%. Com essas 2 expressões e com a expressão anterior, as 2 anteriores, essa aqui principalmente, eu consigo calcular a seção dos condutores pelo método da condução, da capacidade de condução, e o método da queda de tensão, que é esse aqui apresentado. Bom, vamos fazer um exemplo. É bom fazer um exemplo para vocês entenderem. A situação mostrada aqui é o seguinte. Uma carga monofásica de 6.500 watts e 220 volts é ligada a um circuito. Então, eu vou ligar um circuito, um disjuntor com um circuito com uma carga de 6.500 watts e 220. Foi utilizado um eletroduto específico para esse chuveiro, por exemplo. Ou seja, sai do quadro elétrico um eletroduto até o ponto do chuveiro. O cabo do circuito do chuveiro tem uma extensão de 60 metros. Gente, lembrando, isso aqui é um exemplo, só para vocês verem. Tá? Eu não vou ter essa extensão toda de 60 metros do meu quadro até o chuveiro. Se existir essa distância, aqui a localização do quadro elétrico ela ficou numa posição inadequada. Então, vamos admitir que eu estou fazendo a critério de exemplo.
só para a gente calcular qual é o condutor do chuveiro, que eu vou utilizar instalando esse chuveiro a 60 metros do quadro. Estou pedindo para calcular a corrente de circuito e de projeto. Qual o condutor a ser utilizado? Bom, qual a corrente de circuito? Corrente de circuito é a potência aparente dividido por minha tensão. Nesse caso, a carga é puramente resistiva. Então, lembra lá, P igual a S, ou seja, VA igual a watts. Então, é 6.500 dividido por 220. Vai me dar uma corrente de 29,54. A corrente de projeto, nesse caso, é a corrente de circuito dividido pelo fator de correção de temperatura. A gente trabalha geralmente com temperatura de 30 graus no quadro, né? Ambiente de 30 graus. E o fator de correção para 30 graus a gente utiliza 1. O fator de correção para agrupamento de circuito é 1. Por que é 1? Porque, veja bem, foi utilizado um eletroduto específico para esse chuveiro. Ou seja, um eletroduto passando só o cabo do chuveiro. Então, lembra lá, não era 1 sobre raiz de N? O N é 1. Então, 1 sobre 1, 1 sobre raiz de 1 dá 1. Então, a corrente de circuito igual a corrente de projeto. Bom, se eu tenho aqui a corrente, eu posso, aqui mostrando como é que calculo o fator de correção, né? Que é 1. Agora, eu vou encontrar a seção transversal. Seção transversal tem que ser maior, seção transversal do condutor tem que ser maior do que 200 vezes ρ, vezes LC, vezes IP, que é a corrente de projeto, dividido por ΔV, vezes VF. Fazendo essa continha, 200 vezes 1 sobre 56 é a resistividade do cobre, 60 metros é o comprimento do meu cabo, vezes 29,54, que é a corrente de projeto, dividido por 4, que é a porcentagem, 4% de ΔV, que é a queda de tensão admitida, vezes 220. Isso me dá que a seção transversal desse condutor tem que ser maior ou igual a 7,1 milímetro quadrado. Isso pelo método da queda de tensão. Nesse caso, nós vamos utilizar um condutor de 10 milímetros. Mas veja bem o que eu quero mostrar aqui para vocês. Está vendo essa tabelinha? Quanto que deu a corrente? 29,54. Pela capacidade de condução, pelo primeiro método, daria um cabo de quanto? Olha aí em vermelho. Um cabo de 6 milímetros. Porém, o cabo de 6 milímetros atende à capacidade de condução. Mas o cabo de 6 milímetros não atende à queda de tensão. Então, por isso que a seção do condutor que eu tenho que utilizar é de 10 milímetros, nesse meu exemplo. Por quê? O de 10 milímetros vai atender à capacidade de condução, porque ele suporta 50 amperes, e vai atender também à capacidade, o método da queda de tensão. Então, esse exemplo, ele foi para vocês terem a noção que não é simplesmente olhar a corrente de condução. Não, olhando aqui a corrente de condução, eu ia escolher um cabo de 6. Errado. Olha a extensão do cabo, 60 metros. Então, cuidado. Vocês fazem esse cálculo, ele é bem simples, né? Vocês até olham pode fazer a queda de tensão. Olha aqui, o queda de tensão, ele define os dois métodos, né? Aí você olha o da queda de tensão e a capacidade de condução. Porque pode acontecer também que você poderia aqui estar usando um cabo maior ou igual a 1 milímetro, por exemplo, mas a capacidade de condução ser maior, né? Então, utilizem esses dois métodos, essa metodologiazinha que é muito simples, gente. Vocês vão especificar corretamente. Eu tenho um aluno que, eu vou contar um caso aqui, bem rápido. Ele me ligou uma semana atrás, na chácara lá, na fazenda do pai, tinha lá uma extensão de 400 metros de cabo, né? E a bomba não estava funcionando, né? Estava dando uma queda de tensão muito alta e a bomba não estava conseguindo funcionar com a tensão que estava disponível nela. E ele estava utilizando um cabo de 10 milímetros. Não, professor, mas o cabo de 10 milímetros atende, a corrente não é muito alta, né? Aí eu fiz os cálculos para ele, pela extensão, ele dá um salto de cabo de 10 e ele deverá utilizar um cabo de 25.
Por quê? Porque o cabo de 25 atende ao critério de queda de tensão, porque com o cabo de 25 a tensão vai chegar lá 220 menos 4% de 220. Né? Então, tomem cuidado, utilizem os dois métodos como eu estou apresentando aí. É bem simples do entendimento de vocês. Simbologia elétrica dos condutores. O fio de fase. O que é a fase? A fase é um condutor que é responsável pela condução de elétrons em sua periferia e tem a utilidade de alimentar consumidores elétricos, por exemplo, lâmpadas, motores e máquinas, e eletrodomésticos em geral. Olha a simbologia. Isso aqui, ó, essa linha tracejada aqui no meio, é um eletroduto embutido na parede ou no teto, e aqui é o condutor de fase. Ó. O condutor de fase é um risquinho. Condutor de retorno tem a mesma função do condutor de fase, com a diferença que o condutor de retorno ele é interrompido por um interruptor ou disjuntor. E só conduz se o dispositivo estiver em sua posição fechada. Ao contrário, não conduz. Então, o retorno de uma lâmpada, se a lâmpada estiver desligada, o retorno não tem energia. Se eu ligo o interruptor, o retorno vai me dar corrente. Então, a simbologia do retorno é a metade da fase. Faz sentido, né? A metade está interrompido. Vai ter a fase se o interruptor estiver ligado. Então, está aqui a simbologia. Condutor de neutro. Condutor que possui uma carga neutra ou nula, uma carga neutra ou nula, e tem a utilidade de referenciar no circuito. Com a ausência desse condutor, a carga não funciona. Com a ausência do neutro, não funciona. Se falta o neutro da concessionária, não funciona. Simbologia do neutro. O neutro é a simbologia da fase com risquinho em cima. Ok, gente? Bom, o condutor de terra, ele é posto no circuito para proteger contra a fuga de corrente, né, provocada por uma possível falha de isolação dos consumidores ou mesmo na instalação elétrica, né? Este mesmo condutor é utilizado para aterrar um neutro na entrada com o medidor. Tá aqui a simbologia do neutro. É um risquinho, um T, né, representando o neutro. Simbologia do disjuntor. Tá aqui a simbologia do meu disjuntor, o símbolo do meu disjuntor. O meu disjuntor tem aqui a simbologia, interrupção, uma meia-luazinha representando. Eu tenho disjuntor monopolar, uma entrada, bipolar, duas fases, tripolar, três fases. São os exemplos aí de disjuntor e sua simbologia. Ok? Disjuntores terminais. Então, vou representar um disjuntor terminal. A entrada fica no condutor de cima, a saída no condutor de baixo. Então, está aqui o meu disjuntor, a escrita dele, está aqui o disjuntor Schneider. Tem aqui a minha entrada e a minha saída. Entrada em cima, saída embaixo. Está aqui exemplo de uma ligação de um disjuntor em uma chave. Então, o condutor, eu interrompo o condutor de fase. Eu não posso interromper o condutor de neutro, não, viu? Interrompe o condutor de fase. Então, a fase, o vermelho, entra no meu disjuntor, na parte de cima. A fase sai e vai para a minha carga. O neutro vem direto e conecta na minha fase. Essa carga vai ter uma alimentação de terra, eu conecto aqui. Eu consigo operar o meu disjuntor, ligar e desligar essa carga, interrompendo a fase, porque a fase é o condutor que carrega os elétrons livres lá, né? E eu preciso aplicar uma tensão, a diferença de tensão nos dois terminais, ó, entre a fase e o neutro. Esse é um exemplo, né, de como ligar. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês como que a gente faz uma boa emenda. Então, vocês podem observar, vou fazer uma cruzeta aqui, vou fazer duas voltas aqui e venho, enrolo, olha, agora para a esquerda, tá? Esse é um fio flexível e aqui eu tenho a minha emenda, ó, vocês podem observar, bem resistente. Bom, a aula de hoje
nós vamos fazer aqui no painel algumas ligações: interruptor simples, interruptor three-way, interruptor four-way, uma ligação de DR em uma tomada e uma ligação de DPS. Aqui eu vou apresentar para vocês as 3 modalidades de interruptores. O primeiro interruptor, ele tem 2 terminais, é um interruptor simples. O segundo interruptor é o interruptor three-way, ele possui 3 terminais, como vocês podem observar. E o último interruptor aqui é o interruptor four-way, ele tem 4 terminais. Bom, a ligação, primeiramente, do interruptor simples, eu tenho aqui a entrada da fase vindo da rede no disjuntor, a saída está indo para o meu interruptor. O neutro está indo para a lâmpada, passando por essa tubulação, chegando até a lâmpada. E o retorno, que é esse fio branco, ele está indo da lâmpada e chegando no interruptor. Então aqui agora eu vou conectar um interruptor simples de 2 terminais. Vou conectar primeiramente a fase. Vou conectar a fase. Conectando a fase. A fase e agora o retorno. Tá aqui o retorno. Agora eu vou colocar na caixinha. Conectando aqui, prendendo na caixinha, soltando aqui. Pronto, está aqui conectado na caixinha. Agora vamos recapitular aqui. Então vocês podem observar, o neutro entra sempre na parte de cima, a fase entra na parte de cima do disjuntor, ele sai, vai até o interruptor, nesse nosso exemplo. Esse disjuntor é um disjuntor da família da curva B, é um disjuntor de 10 amperes. Feita a ligação, a gente pode observar a lâmpada usando o interruptor simples acionando e apagando. E assim a gente finaliza a primeira ligação com o interruptor simples. Bem, aqui está a fase entrando no disjuntor curva B de 10 amperes, sai a fase para o interruptor. E aqui, esse outro cabo vermelho, o outro fio vermelho, é a volta do retorno para a lâmpada, onde já está conectado o neutro. Bem, no primeiro interruptor three-way, o interruptor já tem 3 polos, vai ligar a fase no meio, de um lado um paralelo que vai ser passado por outro interruptor three-way, e do outro lado o outro paralelo que vai ser passado também por outro interruptor three-way. Então, vamos logo fazer a conexão deles. Ficando no primeiro interruptor assim, fase e os 2 paralelos que vão ser passados ao outro interruptor three-way. Vamos botar na caixinha. Nosso primeiro interruptor three-way está pronto. No segundo interruptor three-way, vamos ter também o outro interruptor de 3 polos, onde no meio vamos ter o retorno que vai para a lâmpada, que é o nosso segundo cabo vermelho visto na caixa do disjuntor. E os outros 2 paralelos que vocês viram saindo do primeiro interruptor, que vamos conectar aqui. A ordem dos paralelos não importa, o que vai mudar vai ser o lado do interruptor para poder acionar a lâmpada. Pronto, agora vamos colocar na caixinha.
Pronto, nosso segundo interruptor do three-way já está montado. Agora vamos fazer o teste, vamos acionar o nosso disjuntor e nós temos o interruptor three-way em funcionamento. Bem, agora vamos mostrar a ligação do nosso four-way. Do three-way que acabamos de mostrar, nós temos os dois paralelos que vêm de um interruptor three-way até o outro three-way e a gente tem aqui a derivação deles aqui no meio. O que a gente vai fazer vai ser cortar esses cabos e colocar nosso interruptor four-way aqui no meio. Então aqui estão os dois paralelos que vêm do primeiro interruptor. Vocês têm que tomar cuidado na hora de ligar o interruptor paralelo. Se ele for na vertical, como é esse, o Hugo vai mostrar para vocês como deve ser ligado. Bem, aqui nós temos nosso interruptor four-way. Eu vou abrir aqui os polos dele. Tem mais dois polos. E esse interruptor aqui, como o Luciano acaba de comentar, ele é um interruptor que ele é na vertical. Então nós vamos ter o seguinte: os fios do primeiro interruptor three-way, eles vão entrar nesses dois primeiros polos. E do segundo interruptor three-way, nesses dois outros polos. Então vamos ligar aqui o primeiro. Vou pegar os dois paralelos do primeiro interruptor three-way, vou colocar aqui. O outro do outro lado. E agora os outros dois do segundo interruptor three-way, que eu vou colocar aqui. E o outro do outro lado. Também não importando o lado que você vai colocar. Vamos colocar o interruptor dentro da caixinha. Sempre tomando cuidado para evitar os fios para fora do polo, como a gente deixou aqui apenas para exemplificar. Pronto. Nós temos aqui agora o funcionamento do nosso four-way com 3 interruptores. Vocês podem observar que você aciona no mínimo em 3 pontos, como o Hugo está mostrando aí para vocês. Bem, agora nós preparamos a ligação aqui para mostrar para vocês como que é o funcionamento de uma tomada com o DR. Então nós temos aqui esse primeiro fio preto aqui em cima, na entrada de um disjuntor curva B de 20 amperes, é a entrada de fase. Sai do disjuntor, entrando no polo 1 do nosso DR. O neutro vem até o barramento de neutro do quadro. Na saída do DR, nós temos a passagem da fase para a tomada e do neutro, que sai também do DR para a tomada. O terra vem direto para o barramento de terra, que vem do barramento de terra do quadro. Na tomada, nós temos aqui, chegando terra, fase e neutro. Bem, agora vamos ligar uma tomada aqui. E na tomada, com o terceiro polo para cima, o polo do terra para cima, olhando de frente, nós temos na esquerda o neutro e na direita a fase. Então aqui atrás teremos o neutro, o terra e a fase. Vamos conectar. No meio o terra. Do lado esquerdo, de quem olha de frente a tomada, temos o neutro.
E do lado direito nós temos a fase. Aí você pode pegar um multímetro depois para a gente fazer a medição da tensão, depois Isso. da alimentação. Lembrando que tomadas duplas como essa, em que o pino na tomada de cima está para baixo e nessa aqui está para cima, os cabos teriam que ficar invertidos na ligação atrás dela, para sempre a fase estar no lado direito com o pino para cima. Então vamos colocar aqui. Tomada. E pronto, nós temos aqui nossa tomada em funcionamento. Ela vai medir com o multímetro, já ligou o disjuntor. Então vamos lá, vamos colocar nosso multímetro na escala de tensão alternada, 220, porque nós estamos em Brasília. E vamos medir, eu liguei foi a tomada de baixo. Então Isso. nós temos aqui. Ok, 220 volts. Agora a gente vai simular a queda do DR, na verdade, utilizando o botão de teste. Então tá aqui. Então nós pressionando o botão de teste, o DR tem que desarmar e a tensão na tomada zero. Zero. Vamos para a ligação do DPS. Então nós temos aqui o mesmo cenário, onde a fase está entrando aqui nesse disjuntor, e na saída do disjuntor nós temos a entrada no primeiro polo do DPS. E no segundo polo do DPS nós temos a ligação do nosso terra. A ordem dos polos tanto faz.